Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Até ano passado, né, o Fluminense foi uma pedra no sapato do Flamengo também durante o Campeonato Brasileiro. O Flamengo conseguiu vencer os clássicos contra Vasco, contra Botafogo, quando o Fluminense acabou ficando perdendo, né, no Maracanã. Esse ano também teve a derrota no jogo, até que o Flamengo, de certa forma, jogou bem aquela partida, mas né, o que vale é quem tem mais bola na rede, e o Fluminense acabou, foi até um gol bonito, né? E vamos ver agora, né? Agora é a prova dos 9 para ver, valendo o título, e tem toda essa história que eles dizem que o Flamengo, que eles ganharam mais finais que o Flamengo, não sei o que lá. Né, 2017 a gente venceu, 2020, né, ano passado também. Então, tem aqui os confrontos, né, na história: 433 jogos, 134 vitórias do Fluminense e 159 vitórias do Flamengo. Né? Só daí, né, vamos desmistificando as coisas. Empate, 139, gols marcados, 570 para o Fluminense, 632 para o Flamengo, e o último jogo, aquele que eu estava falando aqui, 1-0 para eles durante a Taça Guanabara, né? Um golzinho ali no finalzinho do jogo. Não sei se a produção já tem aí os relacionados para a gente ir passando aqui, mas eu tenho aqui também os relacionados. Eu vou pegar aqui, ó, pera aí, rapidinho, para a gente passar aqui. Produção, seria porque eu perguntei, né? Seria porque foi mal, produção. Quer passar para a gente aí, Mário, os relacionados aí para a partida de amanhã? Os relacionados: Bruno Henrique, Bruno Viana, Arrascaeta, né? Diego, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, o Gabi, Gabriel Batista, que inclusive quero fazer uma observação aqui, foi muito bem no jogo contra o Lacaleira, né? Quem foi muito mal foi o Bruno Viana. Gerson, olha, voltando aí a ser relacionado, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo Moura, Isla, João Fernando, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho, Max, Pedro, Ramon, Rodrigo Caio, também voltando a ser relacionado, Rodrigo Muniz, Vitinho e William Arão, e no banco, nosso não tão querido, mas no meu caso querido, Rogério Ceni. Não, ele está no momento, apesar de a gente teve essa baixa aí na terça-feira, o empate com o União Lacalheira, continua sendo o Rogério. Ele só não é querido quando perde. A galera tem que botar esse meio. Tá ganhando, tá vencendo. É Rogênio, a gente não chama nem de Rogério, é Rogênio Ceni. A galera fica doida, pistola, querendo me matar, né? Então aqui, ó, Renanzeira tá aqui também. O Renanzeira, inclusive, rapaz, eu vi os stories dele, postou já foto com manto novo e tal, tirando onda o Renanzeira, tá? Ele falando, convidando depois da live lá no canal dele. Um abraço pro Renanzeira, que já participou aqui com a gente também. Temos a Nete Araújo, que tá lá do Facebook, assim como o José Carlos Dias. E as novidades são como a Mari falou, né? A volta do Rodrigo Caio, né, a ser relacionado, e o Gerson. E antes da gente ir para a provável escalação, Mário, eu queria te perguntar o seguinte: você já escalaria os dois amanhã? Ou seria mais comedida, de repente colocaria no banco, entraria no segundo tempo? Eu acho que eu já ia logo de início com a força máxima, até porque a gente precisa que, independente da negociação ou não, que o Gerson esteja bem. A gente precisa de uma definição do Rodrigo Caio, né, para ele saber se de fato o Flamengo vai poder contar com ele para poder montar essa defesa ou não, né? Porque a gente está vendo aí o que está acontecendo, erros bobos, né? Não posso nem dizer que mas foi infantilidade do Bruno Viana, digamos assim, né? Para ser educada com ele, né? Foi infantilidade, bobeira ali, garoteou. Mas a gente precisa muito de uma definição da situação do Rodrigo Caio, com relação à condição física. Então eu acho que ele pode começar o jogo e aí ver quantos minutos ele pode jogar, um tempo, e depois troca, mas para poder, de fato, entender como é que está a recuperação dele, né? Se ele vai, de fato, para o jogo 100%, ou ele está indo porque está muito pressionado e aí vão colocar o Rodrigo Caio de todo jeito. Eu acho que se for assim também não funciona. Mas se ele estiver pronto, 100%, eu acho que ele tem que ser o titular. Tá aí, ó, a provável escalação, a produção colocou na tela. Detalhe no Rogério Ceni: quando o Rogério Ceni, a imagem do Rogério Ceni é conforme o momento, né? Então, ele tá meio, tipo, ele não tá muito, só dando aquela lamentada, assim, tipo, você pode reparar que olhando pro Bruno Viana, então ele tá meio
meio chateado assim. Mas, Rogério, tranquilo, foi um empate. Continua Rogênio, né? Então, mas fica aí se lamentando aí um pouquinho. Ó, e tem um superchat da nossa querida Lohana Pires aqui, a rainha das figurinhas. A Lohana comanda o departamento das figurinhas junto com a Natanael, Vicente Flávio. Tem uma linha de produção lá, né? A todo vapor. Intensa. E ela botou aqui, ó, oi Mari Show e oi Poeta Túlio. Ela botou mais ex pra mim, né? E botou produção, coração. Sabendo hoje a produção do nosso querido Anderson Cavalcante, né? Então não tem, como é que se fala, conflitos, né, com o nosso querido Leandro Martins. Vou passar aqui para vocês a possível escalação de amanhã, né, a provável escalação. Então, o Flamengo pode ir a campo praticamente com força máxima naquela equipe que a gente sabe de cor, tirando o Gabriel Batista, que, como a Mari falou, foi muito bem na terça-feira, tanto com os pés, com as mãos, não teve culpa nos gols. Então, Gabriel Batista, Isla na lateral direita, Arão, aí vem a dúvida ali, né? Rodrigo Caio ou Bruno Viana. Na lateral esquerda, Felipe Luiz. Na meiuca ali na volância, primeiro, né? Diego e Gerson. Um pouquinho mais à frente, Arrascaeta e Everton Ribeiro. E lá no ataque, um pouquinho mais à frente, Bruno Henrique e Gabigol. É isso, né, Mário? Você falou, né, de entrar com força máxima, mas, assim, eu quero saber também da galera, você não acha que isso possa prejudicar pro jogo de quarta na Libertadores, que é um jogo que, por conta, né, da vitória do Vélez, a gente vai ter que precisar pontuar nessa partida, precisa de mais um ponto para poder estar matematicamente classificado. É um jogo em casa, não vai ter o desgaste da viagem. Eu acho que talvez se tivesse o desgaste de ter que fazer alguma viagem e tal... O que você acha aí? Não vai ter problema? Que o Flamengo deveria colocar um time alternativo? Porque mesmo o time alternativo do Flamengo é um time que, de certa forma, dá para bater de frente com o Fluminense. Né? Assim, até pelo campeonato que está fazendo, eu acho que ele deveria entrar com o Vitinho e não com o Everton Ribeiro. Talvez o Everton Ribeiro precise não ser descartado, mas talvez poupado. E aí eu posso explicar depois. E também eu começaria o jogo com o Mateuzinho e não com o Isla, né? Faria uma mudança aí nesse lado direito para ver se eles conseguem jogar com o elenco principal, né? E assim, eu não colocaria o Rodrigo Caio no lado invertido dele, né? O melhor lado dele não é o esquerdo, é o direito, né? Para jogar ali junto com o Felipe Luiz. E tentaria botar outro zagueiro para jogar junto com o Rodrigo Caio, né? Para ver se a questão é essa, né? Porque todo mundo diz que o problema é o Arão na zaga, eu vejo de outra forma, né? Eu não vejo que o problema em si seja o Arão, a peça Arão, mas eu acho que como o time se comporta como um todo. Mas eu acho que está na hora do Flamengo jogar o Rodrigo Caio no seu lugar, um outro zagueiro no seu lugar, o Gustavo Henrique, que não tem comprometido, tem jogado até bem, ou o próprio Bruno Viana, entendeu? Mas está na hora de tentar encontrar uma zaga correta para jogar, entendeu? Então, no meu ponto de vista, eu botaria o Gustavo Henrique para jogar e eu colocaria o Rodrigo Caio no lugar do Arão e, de repente, tiraria o Diego e jogaria com a formação original Gerson e Arão, entendeu? E daria ali uma chance para o Mateuzinho e para o Vitinho no lugar do Everton Ribeiro e no lugar do Isla, porque fizeram sim um bom campeonato, né? Principalmente o Vitinho. O Mateuzinho já vem pedindo passagem já há um tempo, né? Então eu acho que poderia também dar uma descansada nos caras, colocar no segundo tempo, né? E ver como é que o time ia reagir dessa forma, né? Porque se o problema é correr para fazer a recomposição, o Mateuzinho tem mais fôlego que o Isla. Né? O pessoal está falando, olha, o Isla, depois da Covid, talvez não tenha se recuperado bem, então deixa o menino jogar. Ele jogou praticamente todos os jogos do Carioca e foi muito bem, o Vitinho também. Eu acho que seria até um prêmio para eles. Pô, o Flamengo chegou aí, chegou na conta deles. Entendeu? Então eu colocaria isso e já iria tentar uma zaga logo para ver se arrumava o negócio. 2 zagueiros de origem mesmo lá, para ver, o problema é o Arão, então vamos colocar 2 zagueiros aqui para ver se resolve. Né? Que eu concordo, eu pessoalmente não acho que seja o Arão o problema. Né? Não é o Arão.
Não, pode complementar. Não, pode falar. Não, eu estava procurando aqui, que essa semana eu fiz 2 matérias lá no coluna do Fla.com, inclusive, como sempre faço aqui, convido a galera toda, né, a acompanhar lá o site, né, a maior cobertura sobre o Flamengo. E uma, né, era a dupla de zaga mais utilizada o Rogério já utilizou 8 duplas de zaga, né, desde que ele chegou ao Flamengo. E a melhor dupla, né, que sofre menos gols, se eu não me engano, é 0,85, né, a média, ou seja, menos de 1 gol por jogo, é Arão e Gustavo Henrique. Claro que desde a chegada do Rogério, o Rodrigo Caio está com esse problema, várias lesões em sequência, né, uma coisa que não consegue se recuperar de forma alguma. E é impressionante, lógico, né? Falar, mas você está defendendo. Quem não defender, então que deixa o Rodrigo Caio na reserva, não. É porque é o que a Mari está falando também. O Rodrigo Caio não consegue ter uma sequência, né? Em 2020, depois ali do segundo semestre, o Flamengo ele não conseguiu, né, ficar muitos jogos, né? Tendo uma sequência longa de jogos. E até, tanto que o Arão entrou entrou como zagueiro, mas a melhor dupla até aqui em termos de números, né? Não estou nem falando de qualidade. Números Gustavo Henrique e o Willian Arão. A melhor dupla, menos de 1 gol por jogo. A dupla, né? Arão e Bruno Viana tem a média de sofrer 2 gols por jogo, que é muito preocupante. Mas eu concordo muito com o que a Mari falou. Eu acho que a questão passa muito pelo sistema defensivo, né? Isso, lógico, tirando a questão ali daquele gol. Foi o primeiro, né? Que ali foi um claro erro individual do Bruno Viana. Ali não é questão de sistema, né? O segundo, sim, podemos falar aquele gol do Arão, que é totalmente injusto ver a galera crucificando ele. Depois eu fui ver o lance e o Bruno Henrique tira a bola, né? Ele tira a cabeça ali. Não entendi. Eu acho que ele achou que, né? Tipo, tu segura aqui, tem a cobertura aqui atrás, mas acho que o Arão não estava esperando alguma coisa ali. Os caras bateram cabeça de certa forma. Não foi uma coisa direta para crucificar o Arão também. Mas é uma coisa que o Flamengo precisa muito. E o Fluminense tem bons jogadores de frente, né? Tem o Fred, que está em boa fase. Lembrando, o Fluminense vem de 2 vitórias seguidas, né? Venceu a Portuguesa pelo Campeonato Carioca e venceu agora o Santa Fé. Jogando mal, mas venceu. E aí os caras vêm com e os caras estão liderando um grupo que tem River Plate. Os caras estavam esperando, falaram, a gente vai se classificar aqui em segundo e tal. Então, confiança é tudo também no esporte. No futebol não é diferente, né? Então os caras podem dar trabalho. Confiança é tudo na vida, né? E os caras podem dar um trabalho enorme lá. Tem o Kaique, que está em grande fase lá no Fluminense. E já foi negociado, parece também, né? Já foi vendido, já está vendido. Olha, eu concordo muito com o que está dizendo aqui o nosso amigo Diego Carvalho, que também faz parte do clube de membros. Aqui tem até uma estrelinha aqui que já deve ser membro antigo, que ele está falando aqui, olha, a culpa não é só dos zagueiros que entram, que entraram, é muito menos do Arão. A culpa é do elenco inteiro. O Flamengo parou de marcar no setor ofensivo. Então os adversários chegam com muito mais na nossa área. Eu concordo. É só você pegar, não precisa nem assistir um jogo inteiro. Vamos aqui, fazem muita comparação do Rogério Ceni com o JJ, eu acho isso totalmente injusto, porque é uma outra história. O que o JJ fez está ali marcado, tem um lugar especial na história do Flamengo. A gente daqui a 10 anos vai estar lembrando disso, vai ser um time especial, um momento especial, né? Então aquilo ali não é uma coisa, não é o padrão, né? Aquilo ali é o fora do padrão, né? É lógico que se o time já jogou daquela forma, a gente espera que o time sempre jogue daquela forma, mas aquele não é o padrão, né? Não é o padrão nem do futebol brasileiro, né? Então, beleza, a gente sempre vai cobrar para que a gente esteja mais próximo desse máximo? Sim, ótimo. Sempre vamos cobrar para que seja assim, mas a gente não pode esquecer a situação que nós vivemos hoje. A situação que nós vivemos hoje é muito diferente da situação de 2019. Né? Então, você pega metade de um jogo, assiste no comando do JJ, no comando do Ceni. O Ceni tem falhas. Eu mesmo tenho muitas críticas a coisas que ele faz, escolhas que ele toma, durante o jogo, escalações, a maneira de jogar. Acho que tem algumas coisas que ele rebusca muito, pode ser mais simples. Mas, assim, tem um outro ponto. O time do Flamengo não mantém a mesma pressão para a recuperação de bola, como acontecia com o JJ. Então você via Gerson, Arão, Everton Ribeiro,
Arrascaeta, Bruno Henrique, o próprio Gabigol, assim, voando para cima do adversário para recuperar a bola o quanto antes. E hoje, quando eu tenho o hábito de assistir o jogo pelo menos mais 2 vezes, né? Adquiri esse hábito com o Kika, meu grande amigo Fabrício Kika. Então, assim, quando eu assisto de novo, claramente você vê os jogadores abandonando a marcação, né? Não fecha a linha de passe, onde você pode atrapalhar o adversário a fazer um passe ali numa saída rápida. Então, assim, Gerson principalmente e até o Bruno Henrique são os que mais diminuíram essa intensidade na marcação, na recuperação de bola, né? Então fica ali o Everton Ribeiro, que muitas vezes vai recuperar a bola lá no campo defensivo e tem todo o campo para correr, para se apresentar lá na frente. Então, cara, já tem 30 e poucos anos. Isso prejudica o desempenho dele. A gente pensa que não, mas prejudica, né? Porque ele fica ali o tempo todo pegando o rebote do Isla, cobrindo as costas do Isla, ou cobrindo as costas do Gerson, né? E aí o que acontece? Ele é o que mais desarma, vai recuperar a bola lá atrás e tem que montar todo um ataque dali para frente. Então, assim, tem que correr o campo todo. Quando ele chega lá na frente, já está exausto. Entendeu? Outro que tem melhorado na marcação, a Arrascaeta, mas principalmente Gerson e Bruno Henrique, eles estão, assim, muito displicentes. Entendeu? Com relação à marcação, abandonando a marcação. E aí, por mais que o Diego, que está jogando agora na posição de volante, corra o campo todo, ele também não vai dar conta, entendeu? De jogar por 2, jogar por 3. Então, esse, para mim, é a principal diferença de como o comportamento dos jogadores influencia diretamente numa execução melhor ou não. Né? E vamos aqui também que o Flamengo não perdia tantos gols como perde hoje, né? Então, assim, parece sempre que estão displicentes, parece sempre que querem uma jogada de efeito, aquilo que o JJ ficava na beira do campo reclamando muito, chuta, não pode perder, mais um toque, como ele chamou a atenção do Renier. Então, assim, para quê? Para definir a jogada com mais rapidez e aproveitar o momento ruim do adversário para finalizar o jogo. Então, parece que o Flamengo perdeu isso, aquela questão de morder, sangrou, sentiu o gosto de sangue e vou lá estraçalhar. Parece que o Flamengo está com aquele excesso de confiança de que pode resolver o jogo a qualquer momento. E aí é que se atrapalha.